Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2017. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro e de relações com investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra para o Sr. Suzuki. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês novamente para comentar nossos resultados, não só do quarto tri, mas do ano de 2017. Obrigado a todos que estão participando. Nós disponibilizamos para vocês um material. Eu vou seguir o material e como a gente tem feito em todas as nossas teleconferências, passar rapidamente pela apresentação e deixar um espaço ao final maior para a gente responder os questionamentos dos participantes. Comentando rapidamente do histórico, a gente não precisa passar por todos esses fatos, mas a Portobello, agora a PBG, é uma empresa já de quase 40 anos, fundada lá em 79, desde o início em Santa Catarina, na cidade de Tijucas, e foi evoluindo com suas inovações, seu crescimento ao longo dos anos. Acho que vale destacar, em 2008, já como empresa aberta, a Portobello migrou para o novo mercado, e já no slide seguinte, eventos mais recentes, nós em 2013, 14, nós começamos uma nova operação no Nordeste, com uma nova marca Pointer, e com isso a empresa passou a ter duas marcas principais, e por conta disso, em 2015, nós mudamos a razão social da empresa de Portobello para PBG, ou o nome fantasia para o grupo de Portobello Grupo. Vou seguir um pouquinho mais. Hoje a Portobello é a empresa líder na América do Sul em cerâmica, reconhecido não só pela sua liderança, mas pela sua marca, sua inovação, seu design, com suas duas plantas, como eu comentei, a do Sul e a do Nordeste. Uma rede de franquias com 142 lojas, entre franquias e lojas próprias. Dessas 142 lojas, 11 lojas são próprias. E a gente tem uma equipe hoje de cerca de 3 mil funcionários. Para comentar também rapidamente dos nossos diferenciais competitivos, o principal ativo que nós temos hoje na empresa, claramente, é a marca. A Portobello, ano após ano, vem demonstrando a sua força, seja em momentos de crescimento, mas também em momentos mais duros, como foram os últimos 2 anos. E, obviamente, junto com a marca, vem nosso produto, seja pelo produto em si, com seu design, sua qualidade, mas também através de um portfólio diferenciado, amplo e sempre bastante inovador. Cada vez mais o serviço e a logística, o nível de serviço de entrega ao consumidor final, e a logística vai se tornando um diferencial competitivo ainda mais representativo, principalmente por conta dessa rede própria de lojas que nos permite
atender diretamente ao consumidor final. O quarto diferencial é o nosso relacionamento com os influenciadores, especificadores, notadamente os arquitetos e designers de interiores, tá, que são grandes influenciadores no processo de decisão de compra no nosso negócio, e principalmente por ser um negócio com pouca recorrência junto aos consumidores finais. A recorrência é muito maior junto aos arquitetos. A confiabilidade nas relações é um aspecto importante, principalmente no setor onde a gente se encontra, e a multicanalidade, essa capacidade de trabalhar com diversos canais, a revenda, as construtoras, nosso próprio canal, e adicionalmente atendendo o mercado externo através da exportação, tá, é um diferencial importante também da Portobello. E são esses diferenciais, em grande parte, que vem sustentando o resultado da companhia, como eu disse, nos últimos 2 anos, que foram anos duros. E só para relembrar, a empresa tem hoje 46% de suas ações no free float, 54% das ações estão reunidas num bloco de controle, num acordo de acionistas. Tá? E como novo mercado, a gente vem seguindo todas práticas recomendadas, né? Um bom conselho de administração, conselho fiscal que não está mencionado no slide 6, né? César Gomes Júnior continua sendo nosso CEO, Cláudio Ávila vice-presidente, eu e o Mauro como diretores corporativos, o Mauro mais na parte comercial de operações e eu mais na parte administrativa, financeira e de relações com investidores. Bom, falando aí um pouquinho mais sobre nosso resultado 2017. 2017 foi um ano de receita semelhante aos anos anteriores, seja 16 ou seja 15. Né? Mas a grande diferença em 2017 foi a ampliação de margem. Né? A gente vai enxergar isso na margem bruta e também na margem EBITDA e, obviamente, resultando no lucro líquido bastante melhor do que foi o ano passado. Né? Mas não só o resultado econômico foi muito positivo, mas também a empresa vem reduzindo seu endividamento, seja medido pelo montante da dívida líquida, seja medido pelo nível de alavancagem de dívida líquida EBITDA. Nós vamos passar por todos esses pontos ao longo da apresentação. Tá? Eu estou indo para o slide 8, né, para comentar um pouquinho, até para servir de referência aqui, como foi o desempenho do nosso setor. Né? O setor já vinha sofrendo de material de acabamento, né, já vinha sofrendo, especificamente cerâmica, sentiu mais a crise em 2015, em 2014 ainda foi um bom ano para a cerâmica, tá? Mas 15, 16 e 17 ainda foram anos de queda dentro do nosso setor. Tá? Em 2017, obviamente, já com uma queda significativamente menor do que nos anos anteriores, mas ainda uma pequena queda aí de 4% em 2017. Tá? E nesse contexto, o resultado que nós apresentamos, como eu já comentei resumidamente anteriormente, faturamento medido aí pela receita líquida muito parecido, né? Nós fizemos 1% acima do que foi 2016, que foi parecido também com a receita líquida de 2015. Né? A margem bruta, esse sim, fruto de uma estratégia desenhada lá em 2016, né, quando a gente já se encontrava dentro da crise, tá? Um lucro bruto maior, de novo vou comentar mais à frente, um EBITDA consequentemente maior, mas também fruto de um trabalho feito na contenção de gastos da empresa e a recuperação da lucratividade. E deixa eu passar mais especificamente em cada um deles nos próximos slides. Eu estou indo para o slide 10. Tá? No mercado interno, obviamente pelo momento, pelo contexto que a gente viveu em 2017, nós ainda tivemos uma pequena queda de receita líquida. Né? Nós tivemos uma queda de receita líquida de 3%, quando a gente compara com 2016.
muito em linha com o que a gente vê em indicadores como esse da Abramat, né, que teve queda de 4%. Tá? Já no mercado externo, e esse foi um fator bastante importante no ano, já vinha sendo em 2016, mas foi ainda mais em 2017, né, nós tivemos um crescimento bastante significativo, crescemos 21% medido em reais, 32% medido em dólares. Tá? Esse crescimento foi não só importante para a manutenção do faturamento, manutenção do nosso volume de vendas, sustentou a companhia sempre operando com um alto nível de ocupação das nossas plantas, mas também trouxe rentabilidade. O mercado externo traz uma rentabilidade superior ao mercado interno. Tá? E, de novo, isso foi importante para o nosso resultado de 2017. Tá? Quando a gente olha o lucro bruto, realmente a gente vê um avanço bastante importante. Né? A gente vinha fazendo margem bruta no patamar de 36%, 37% nos anos anteriores, nós atingimos 41%. Parte disso é uma estratégia comercial desenhada para buscar maior rentabilidade num portfólio com um volume de limitado, uma demanda limitada de mercado. Tá? E, obviamente, uma estratégia mais voltada ao crescimento é bastante diferente daquelas estratégias comerciais voltadas à rentabilidade, e assim a gente redirecionou a companhia para buscar essa maior margem. Mas também veio com redução de custos. Tá? A gente já vem, isso é um trabalho que já vem gerando frutos há alguns anos, mas em 2017 novamente foi importante a redução dos custos de produção. Tá? E com isso a gente teve esse crescimento importante na nossa margem bruta. Tá? Também despesas operacionais. Tá? Eu comentei já em teleconferências anteriores que nós fizemos lá em 2016 um orçamento base zero, buscando realmente reduzir e adequar, eu diria a melhor palavra, adequar nossa estrutura de gastos em geral, seja na fábrica, seja comercial, seja administrativa, de todas as naturezas, e vocês podem ver aí como esse trabalho, essa ação teve resultado. Em 2017 nós fizemos despesas comerciais menores, nós fizemos despesas administrativas menores e tivemos diversos ganhos, entre ganhos e perdas, né, de outras receitas e despesas operacionais. Nós buscamos um ganho também, principalmente por questões tributárias. E tudo isso refletiu no nosso EBITDA. Eu estou no slide 13, né, nós estamos fechando o ano de 2017 com o maior EBITDA da história da companhia, tá? Fechando com um EBITDA de 189 milhões de reais e voltando aos patamares de margem EBITDA pré-crise. A gente vinha fazendo margens EBITDA no patamar de 18%, 19%, e mesmo no ano duro, como foi 2017, a gente conseguiu retomar esse nível de geração de caixa da operação. E também o aspecto financeiro, né, a disciplina financeira foi bastante importante ao longo dessa trajetória, ao longo dessa crise, não só do ponto de vista de capital de giro, mas também do ponto de vista de capex. A gente vinha fazendo e continua bastante disciplinada nos investimentos, né, no patamar de investimento que a companhia vem fazendo. Lembrando que nos anos anteriores à crise, a companhia vinha num momento de fortes investimentos, forte crescimento, tá? E obviamente a gente teve que se adequar ao novo contexto. Tá? Com isso vocês podem ver aí pelo gráfico, desde do início da crise, a empresa vem reduzindo, mesmo com uma geração de caixa menor, a empresa vinha reduzindo seu endividamento. Obviamente, com o EBITDA menor, nosso nível de alavancagem subiu muito, chegou a atingir 4 vezes o EBITDA, mas a gente fechou o ano 2017
praticamente na metade da alavancagem, próximo a 2 vezes EBITDA, com uma dívida menor que 400 milhões de reais. E com perfil de dívida que já vinha sendo trabalhado aí no período pré-crise, com endividamento mais alongado e com custo médio bastante competitivo, principalmente porque a companhia vinha captando à época muitas linhas de fomento, que está aí mostrado no slide 15. No slide 16, o resultado financeiro. O resultado financeiro é praticamente o efeito da dívida menor, mais ainda a menor taxa de juros, e tem alguns efeitos de outras receitas financeiras aí que foram importantes aí nesse ano para reduzir nossas despesas financeiras. Tá? E como eu falei antes, nosso nível de investimentos, né? A gente vinha num bom patamar de investimento ano após ano. Em 2016 nós reduzimos significativamente. Em 2016 nós fizemos 25 milhões. Em 2017 a gente vinha num ritmo muito parecido com 2016, mas à medida que a gente foi tendo sucesso com essa estratégia de mix de produtos, né, rentabilização através do mix de produtos, alguns pequenos investimentos nós fomos fazendo, que foi importante também para o resultado de 2017, vai continuar sendo importante esses pequenos investimentos que a gente consegue fazer para a melhoria do nosso mix de vendas. Tá? No slide 18, a reação que teve em nossas ações, vocês acompanham isso muito bem, tem tido um bom desempenho, acho que vale ressaltar, não está aqui no gráfico, mas também com uma melhoria bastante importante na liquidez da ação. Tá? E no último slide 19, obviamente com uma melhoria no valor, no market cap também da companhia. Tá? Bom, era isso que eu tinha de comentários do nosso resultado. Gostaria de ouvir de vocês agora as suas perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Felipe Reis, da Cardinal Partners, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, John. Bom dia a todos. Minha pergunta é referente ao CAPEX, aos investimentos. Como você pontuou aí, vocês começaram o ano de 2017 com a rédea bastante curta no CAPEX e nos últimos trimestres aumentou bastante o nível corrente. Quando a gente olha para 2018, a gente deve imaginar um incremento, um aumento de CAPEX versus o ano fechado de 2017, porque, se não me engano, você está num ritmo aí trimestral já próximo de 20 milhões. Né? Que está no teu orçamento, que a gente pode esperar para investimento de capital aí em 2018? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom dia, Felipe. Obrigado. Deixa eu até completar a sua pergunta, olhando um pouquinho cenário, tá? A gente está olhando para 2018 com muito mais otimismo do que a gente viu em 2017, como vários setores aí, ou a maior parte da economia está enxergando 2018, tá? Mas também, da mesma forma, a gente está olhando com otimismo e cautela, tá? À medida que a gente tem um ano com uma incerteza em torno de uma eleição. Tá? Então, o que nosso plano, Felipe, é administrar a empresa em função do desdobramento, né, do ano. Tá? Como foi 2017, né? À medida que a gente foi enxergando que o resultado veio e que nossas estratégias estavam realmente gerando resultado, a gente foi fazendo investimentos, todos eles, como eu falei, focado nesse resultado de curto prazo. Tá? 2018 não vai ser diferente. Tá? 2018 a gente já está trabalhando dessa maneira. A gente tem agora o ciclo de lançamentos agora de março. Então, já teve parte desses investimentos que vocês enxergam em 2017 já eram investimentos preparando o portfólio de 2018, tá? E a gente deve ter alguns investimentos nessa linha. Certamente a gente não está indo, pelo menos não enquanto a gente não tiver mais segurança com relação ao cenário futuro,
a gente não está voltando a patamares de investimentos pré-crise, né? A gente não está falando de investimentos de novas linhas de produção, novas fábricas, nada nesse patamar. Tá, então, dá para dizer que o CAPEX do quarto TRI foi um CAPEX mais concentrado em função dos lançamentos previstos para o início do ano seguinte, do ano de 2018. Não, eu estaria fazendo a conta provavelmente errada se eu analisar o teu nível de CAPEX do quarto TRI. Provavelmente sim, Felipe. Provavelmente sim. De novo, depende do cenário, né? Se a gente for enxergando cenário mais positivo, vocês podem esperar que a gente vai retomar investimentos. O contrário, obviamente, também vale. Se eu puder colocar outra pergunta, agora referente ao Nordeste, na última interação que a gente teve com você, estava bastante claro que o ritmo de retomada do Nordeste estava atrasado em relação às outras regiões do Brasil, mas quero saber se o ritmo do Nordeste, de recuperação do Nordeste, principalmente falando de Pointer, né, melhorou, está crescendo a taxas crescentes, ainda está os números de vendas do Nordeste, o crescimento da região está no negativo, só que está com taxas menos negativas do que no passado. Em que pé que está? Se você puder dividir com a gente um pouco mais de números em relação à tua operação no Nordeste, seria ótimo. Obrigado. O Nordeste, Felipe, não mudou o cenário, tem avanços, mas aquela visão que eu dividi com vocês de que o Nordeste é uma região que está demorando muito mais tempo para sair da crise, né? E a gente ainda não tem confiança de que realmente saia da crise. Tem uma variação muito grande mês a mês, estado a estado ainda, tá? Mais ou menos como a gente viu à medida que o Sul-Sudeste foi saindo da crise. No início não tinha muita consistência, alternava meses bons com meses ruins e algumas regiões evoluindo mais do que outras. É o que está acontecendo nesse momento no Nordeste, tá? E também fica uma sensação de que o Nordeste vai demorar mais tempo para realmente voltar a crescer num bom patamar, tá? Isso está se refletindo, obviamente, no setor cerâmico, tá? É melhor do que quando a gente olha, principalmente os últimos meses, é melhor do que os mesmos meses do ano anterior, tá? Mas com muita oscilação ainda, tá? Nosso negócio tem tido evoluções, tá? Mas ainda tem gerado com resultado na última linha, quando digo última linha é EBITDA, em torno de break-even, tá? Alternando aí em valores em torno do break-even, tá? E obviamente que a perspectiva é melhorar ao longo de 2018, mas ainda dentro desse contexto mais duro de Nordeste. Tá certo, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Marcelo Vieira, do Clube de Investimento Arcal, gostaria de fazer uma pergunta. Alô, bom dia. Tá me Bom ouvindo? dia, Marcelo. Parabéns pelo resultado. Eu tenho só duas questões. Uma é em relação à meta de dívida líquida ou de alavancagem, se existe alguma para o ano de 2018. E a outra é só, eu queria ouvir um pouco mais sobre a despesa financeira, que aparece ali, esses juros, financiamentos que vocês colocam de 31 milhões negativo. Se puder falar um pouco mais e abrir o que de repente aqui está como tributos parcelados, que no caso eu entendo que não seja recorrente, e para a gente poder projetar o que esperar para esse ano de 2018. Obrigado. Desculpa, Marcelo, eu só não entendi bem a sua primeira pergunta. Você pode repetir, por favor? A primeira é em relação à alavancagem. Se existe uma meta seja de reduzir a dívida para o ano de 2018, qual seria a ideia de vocês em relação à alavancagem financeira, quer dizer, de dívida líquida para a evolução dela ao longo de 2018? Marcelo, a questão da alavancagem, obviamente que existem metas, toda a equipe aqui, cada indivíduo aqui tem metas, tá? E não é diferente para a alavancagem, mas é muito função do planejamento operacional do ano e menos
em função de uma diretriz de redução ou aumento do nível de alavancagem, tá? O que eu posso dizer para você é que nesse nível de alavancagem a empresa já se sente confortável. Tá? Perfeito. Não é um ponto de preocupação como chegou a ser em 2016, quando a gente chegou a 4 vezes EBITDA. Tá? A 2 vezes EBITDA, a empresa se sente bem confortável. Tá? Então, a melhor resposta não é ponto de preocupação. Tá? À medida que o ano for evoluindo, se vier boa geração de caixa, como a gente vem fazendo, e a gente mantiver o CAPEX mais baixo, naturalmente esse endividamento vai reduzir. Né? Mas é mais consequência do planejamento operacional do que uma diretriz financeira. Tá? Com relação a despesas financeiras que você me perguntou, eu vou precisar abrir aqui, Marcelo, não tenho essa abertura aqui nesse momento. Eu vou te sugerir o seguinte, deixa a minha equipe levantar um pouquinho aqui, eu vou seguir para a próxima pergunta, mas eu não vou deixar de te responder, tá? Eu respondo um pouquinho mais à frente. Tá ok. Em relação ao payout, tem alguma ideia no caso para esse ano ou ainda a ideia é trabalhar com mínimo de 25? O payout, o Conselho de Administração está propondo à Assembleia uma distribuição de 50%, tá, do lucro líquido. Isso é referente a 2017, no caso. 2018 tem alguma diretriz ou no caso... Não sei te dizer. Aí é uma discussão muito de momento, e aí é o conselho e acionistas, né? Então não consigo te antecipar tão cedo assim. Tá ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra para o Sr. Suzuki, para suas considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir. Deixa eu só responder a pergunta aqui do Marcelo, antes da gente encerrar a teleconferência. A gente tem, desses 65 milhões, a gente tem um efeito de Eletrobras que nós tivemos que corrigir. O ativo que a gente tem é reconhecido do processo junto à Eletrobras, porque teve uma mudança no critério de reajuste do valor, tá, do ativo. Tá? E isso a gente lançou cerca de 11 milhões de reais, estou levantando aqui. 11 milhões de reais é só a parte de Eletrobras. Tem 5 milhões aqui que é a parte de parcelamento do passivo tributário. Esse é um passivo tributário que a gente já vem pagando, né? A gente entrou no refis e a gente já vem pagando há bastante tempo. Tá? Bom, acho que com isso a gente pode encerrar. Agradecer a todos vocês novamente por participar da nossa teleconferência. Um bom dia a todos. A teleconferência da PPG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.